Meu querido irmão, é muito bom poder estar aqui para comentar com você sobre o capítulo bíblico do dia, porque ler a Bíblia todos os dias é muito importante. Você para ouvir sobre a palavra de Deus, isso também é muito importante. Então, para mim é um privilégio, viu? Estar aqui com você. Privilégio maior ainda, tanto para mim quanto para você, é nós podermos participar do Reavivados por Sua Palavra, ou seja, podermos dar o lugar para que Deus trabalhe em nós através do reavivamento, para que Deus opere o reavivamento em nós através das Santas Escrituras, da Palavra de Deus, porque eu creio, meu irmão, que o projeto Reavivados por Sua Palavra, ele tem esse potencial de fazer com que, através da leitura individual de cada um, depois compartilhada coletivamente, possa haver então o reavivamento da igreja. Eu creio nisso, porque quando eu leio a Bíblia, eu fico beneficiado, né? E eu sei que quando você lê a Bíblia, você também fica beneficiado. E aí, compartilhando mutuamente tais bênçãos, aí não tem quem segura, né, meu irmão? Pois é, para a gente evitar cairmos em problemas e desgraças como caíram alguns personagens do Antigo Testamento, como por exemplo da história de hoje, não é? Da história que estamos lendo esses dias. Na leitura de hoje, 1 Samuel 4, a gente tem a morte de Eli. Os filhos de Eli, o Ófines e o Finéias, estão na história de hoje. Você já ouviu falar deles? Pois é, esses dois rapazes eram terríveis. Eles ajudavam o pai deles, o sacerdote Eli, mas também interferiam nas ofertas das pessoas, pecavam de forma absurda, tudo na frente do povo. Eli até que chegou a falar com eles, né? Ele falou com esses filhos dele, sabe? Sobre essas más ações que eles estavam cometendo. Mas Eli não fez isso assim com um pulso firme, suficiente para impedi-los de desonrar o Senhor. E é aí que entra o perigo, meu amigo. Foi aí que entrou o perigo, porque a responsabilidade de manter o povo de Deus diante de Deus era uma responsabilidade da casa sacerdotal. E isso, amigo, foi o que fez com que o pecado desses dois jovens fosse um pecado tão grande. E também com que a negligência de Eli tivesse um peso de responsabilidade tão grande. Eu imagino que Eli tremeu de temor quando a arca foi levada ao campo de batalha e daí veio o desastre de ser capturada pelos filisteus. E eu imagino também o quanto ele sofreu com a notícia da morte dos dois filhos dele, né? O nome que serve assim de marco para o estado de Israel, devido ao pecado de Eli, é Icabode. Icabode quer dizer foi-se a glória. Muito diferente de poder dizer, talvez em outra ocasião, Ebenezer, que seria até aqui nos ajudou o Senhor, né? Icabode é um nome terrível. Você já parou para pensar nisso, amigo? Isso é muito sério. Muito mais sério do que estar na presença de Deus é a disposição de coração ao estar na presença de Deus. Portanto, quando você for fazer a sua leitura hoje, não faça somente por uma obrigação, porque você vai estar na presença de Deus. Quando você for fazer a sua devoção pessoal, considere isso. Muito mais importante do que estar na presença de Deus é a disposição do coração na presença de Deus. Portanto, ao dedicar o seu tempo de oração a Deus hoje, abra o coração a Deus como a um amigo. Peça-lhe força para você ser fiel. Entregue o seu coração totalmente a Deus e peça para Ele perdão pelos seus pecados, pelo sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário. Peça para Ele poder para vencer os pecados. Peça-lhe que Ele lhe batize com o Espírito Santo, que o Espírito Santo tome posse da sua vida. Peça a Deus para que tire de você todos os pensamentos e desejos maus e coloque os pensamentos dele, o gosto dele no seu coração, para que a sua vida vá sendo santificada. Peça-lhe firmeza na palavra dele. Tudo isso é um processo junto com a leitura para nos aproximarmos do Senhor e ficarmos mais reavivados por sua palavra.